Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai descobrir que o amor pode te levar a uma vida de crimes nesse Nerdologia sobre Bonnie e Clyde, o casal de criminosos. O especial Nerdologia Criminosos desse mês é cheio de amor. Quer dizer, não só de amor, mas também de roubos a bancos, de um período complicado na história dos Estados Unidos e muitas mortes. Você certamente ouviu falar em Bonnie e Clyde, um casal de criminosos que viveram juntos até que a morte os separasse. Clyde Chestnut Barrow nasceu em 1909, no Texas, na região rural em torno de Dallas. No total, seus pais tiveram 7 filhos, e a família vivia num cenário de muita pobreza. Quando Clyde era criança, por causa da seca, eles se mudaram para um cortiço na zona oeste da cidade, onde moraram por alguns meses numa carroça. Ainda assim, ele frequentava a escola e queria ser músico. Ele sabia tocar violão e saxofone. O primeiro registro da vida de Clyde acontece em 1926, aos 17 anos de idade. Registro policial, no caso. Até 1929, ele alternou trabalhos legítimos com pequenos crimes em parceria com um dos seus irmãos mais velhos, como furtos em lojas, roubo de carros e, claro, o crime muito comum de posse de perus roubados. Um ano mais nova, Bonnie Elizabeth Parker nasceu em Ravenna, também no Texas. Quando ela tinha 4 anos de idade, seu pai faleceu e sua mãe, viúva com 3 crianças, teve que ir morar com seus pais. Onde? Em um subúrbio na zona oeste de Dallas. Aos 15 anos, no ensino médio, Bonnie conheceu um cara chamado Roy Thornton. Eles largaram a escola e se casaram dias antes do aniversário de 16 anos dela. A aventura não durou muito e ele tinha uma vida de crimes. No início de 1929, ela voltou para a casa da mãe e trabalhava como uma garçonete em Dallas, embora ela nunca tenha se divorciado. Muito provavelmente foi no dia 5 de janeiro de 1930 que os dois se encontraram, na casa de uma amiga em comum. Ambos a visitavam enquanto ela se recuperava de um acidente. Os dois imediatamente começaram um relacionamento que durou apenas algumas semanas, pois Clyde foi preso por roubo de carros. Isso mudaria o relacionamento e a vida deles para sempre. Trocando cartas apaixonadas, Bonnie decidiu que precisava ajudar sua alma gêmea, segundo ela mesma. Ela conseguiu contrabandear um revólver para Clyde dentro da prisão. Algumas versões dizem que ela seduziu um guarda para isso. Usando a arma, Clyde conseguiu fugir, mas foi recapturado uma semana depois. Por causa da fuga, teve sua pena agravada e, em abril de 1930, foi enviado para uma prisão-fazenda para cumprir 14 anos de trabalhos forçados. Lá, ele foi alvo de diversos abusos sexuais, até o dia que decidiu se vingar e matou um dos seus abusadores usando um cano de chumbo. Outro detento, que já estava condenado à prisão perpétua, assumiu falsamente o crime, mas Clyde vivia num estado paranoico de ser ou condenado à prisão perpétua pelo assassinato ou da vingança de outros detentos. Para buscar uma anistia, ele forjou um acidente em que outro detento decepou um dedão do seu pé com um machado. A mentira não era necessária, entretanto, já que sua mãe já havia feito uma petição pela sua soltura. No dia 2 de fevereiro de 1932, ele foi libertado sob condicional, tendo matado pela primeira vez, manco pelo resto da vida, paranoico e violento. Um parceiro de crimes disse que viu Clyde se transformar de um garoto estudante em uma cascavel. Pelos próximos 27 meses, o casal ganharia as manchetes dos jornais do imaginário popular, liderando uma gangue que cometia assaltos, roubos de carro e sequestros. Ao menos 13 pessoas morreram como consequência das ações do casal, incluindo 9 policiais. A arma preferida de Clyde era uma bar, uma arma potente que você talvez já tenha visto em alguns jogos que se passam na Segunda Guerra Mundial. A primeira ação deles, entretanto, tinha uma intenção mais vingativa: roubarem uma loja de armas, ficarem com um arsenal e atacarem a prisão onde Clyde ficou preso, mas a operação não deu certo. A era de que Bonnie e Clyde fizeram parte é chamada de Era dos Inimigos Públicos. Estava no auge a Grande Depressão, os efeitos socioeconômicos da crise financeira do crash da Bolsa de Valores em 1929. Em um período rápido de tempo, o produto interno bruto da economia dos Estados Unidos caiu para quase metade do que era antes da crise. O desemprego atingiu 1/4 da população ativa. Junto com isso, uma série de tempestades de areia e secas no centro-oeste dos Estados Unidos desalojaram milhares de famílias e destruíram plantações. Milhões de pessoas por todo o país migraram em busca de trabalho e melhores condições de vida.
Muitos foram para as cidades, mas alguns adotaram um modo de vida quase nômade, vivendo alguns meses em cidades pequenas e depois indo para outra. Esse é também o período da bebida ilegal e das máfias, e por conta da Grande Depressão, o crime aumentou nos Estados Unidos. O que explica o termo inimigos públicos era o fato de que muitas dessas gangues também migravam, tornando-se criminosos federais, procurados por vários estados e pelo FBI. E a imprensa e o cenário socioeconômico faziam com que muitas pessoas vissem com simpatia criminosos que roubavam bancos. Os jornais eram os principais meios de comunicação, e mesmo na crise ainda eram muito procurados por causa dos classificados de postos de trabalho. Mas como fazer um jornal de notícias vender? Ora, notícias apelativas, o avô do clickbait. Um casal apaixonado, pesadamente armado, liderando uma gangue violenta que cometia diversos crimes, era um prato cheio, e muitas histórias que saíam nos jornais eram simplesmente inventadas, no que é chamado de jornalismo amarelo nos Estados Unidos. Um filme que mostra um pouco disso é O Caminho para a Perdição, quando fotógrafos chegavam até a forjar cenas de crimes para tirar fotos e vender para os jornais. A imagem de Bonnie como uma criminosa sexy e ousada foi totalmente criada pela imprensa, fortalecida por uma foto que foi encontrada pela polícia em um dos esconderijos do casal. Na vida real, ela não fumava charutos, mal atirava e tinha um comportamento bem mais reservado. Em janeiro de 1934, após diversos crimes, Clyde finalmente conseguiu o que queria. Atacou a prisão onde esteve e libertou diversos presos. Isso causou um vexame na imprensa para o governo do Texas e a polícia, que decidiram montar uma pesada operação contra a gangue. Nesse momento, os jornais ainda costumavam se referir de forma romântica ao bando, quase como um Robin Hood. O governo do Texas nomeou um ex-capitão dos Texas Rangers, Frank Hammer, como chefe de uma força-tarefa com o objetivo de encontrar a gangue e recuperar a imagem do governo. Em 10 de fevereiro, ele começou sua operação, que ele acreditava que coroaria sua reputação como um policial durão com mais de 50 mortes na carreira. No dia 1º de abril, tudo iria mudar para a gangue. Clyde e um dos criminosos que fugiu da prisão, chamado Henry, mataram 2 policiais rodoviários perto de Grapevine, no Texas. Foi no domingo de Páscoa e os jornais retrataram os assassinatos nesse dia como extremamente cruéis. Histórias de que Bonnie participou dos assassinatos circularam, embora ela estivesse dormindo em um dos carros da gangue. A noiva de um dos policiais usou no funeral o vestido que ela usaria no casamento. A opinião popular passou a ser contra a gangue, que agora tinha recompensas pela sua morte. Dias depois, o grupo cometeu crimes em Oklahoma e no Kansas. No dia 23 de maio de 1934, a gangue foi localizada no estado da Louisiana. A força policial era formada por 3 duplas: 2 Texas Rangers a serviço do sistema prisional texano, 2 policiais de Dallas e o xerife local da Louisiana com seu assistente. Os policiais fizeram um acordo com o pai de um dos integrantes do bando. Ele iria parar sua caminhonete para atrair Bonnie e Clyde ainda na estrada. Quando o carro do casal chegou perto, os policiais dispararam 130 vezes, com submetralhadoras, rifles e pistolas. A fuselagem toda perfurada de balas foi notícia e o carro rodou o país por décadas, com pessoas pagando para entrar no carro do famoso casal. Os anos seguintes foram cheios de polêmicas, já que cada dupla de policiais contou uma versão diferente do ocorrido, buscando dar protagonismo para sua organização. Isso fez com que muitas recompensas não fossem pagas. E, como forma de compensação, eles puderam tomar itens da dupla como troféus, como armas e o saxofone de Clyde. Discussões sobre a ilegalidade das execuções sumárias e prisões de familiares por supostamente ajudarem a gangue também ocorreram. Já Bonnie e Clyde se tornaram símbolos de amor e crime na cultura pop, ao ponto de serem o nome comum da hibristofilia, sentir atração por crimes. Nos comentários do Nerdologia sobre a origem da escravidão no Brasil, perguntaram se eslavos também sofreram preconceito étnico por conta de um processo de escravização. Sem dúvidas, um exemplo bastante recente disso foi o regime nazista, que viu os eslavos como inferiores e com o direito de dominá-los. Perguntaram o motivo do termo escravizado. Esse termo é usado pois estamos falando de pessoas que foram forçadas a essa condição, não mais de uma visão de que a escravidão poderia ser interpretada como natural, como fazia Aristóteles. Ninguém em nenhuma população é um escravo, mas são escravizados por alguém. Perguntaram sobre a escravização de indígenas no Brasil e sobre como era feita a captura de africanos, se os portugueses pisavam no continente africano. Como eu disse, o vídeo era um recorte,
Muito difícil de ser feito em um tempo tão curto. Outros nerdologias vão falar sobre o assunto, como prometido. Finalmente, me lembraram de que eu esqueci de colocar nas referências a biografia de Mahoma Gardo Bakwaqa, que chegou ao atual Nordeste brasileiro em 1845 e escreveu sobre sua vida. Peço desculpas pelo vacilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre casais de criminosos e até a próxima.